Bom ou não? Estamos aqui mais uma vez e eu, como sempre, nunca estou sozinha neste lugar. O bonito aqui sempre tem que estar comigo. A minha presença, assim, gente, não pode faltar, né? É aquele negócio. Ela comigo, eu com ela. Exatamente. A gente só troca de posição, mas nunca sozinhos. E, pessoal, sempre no início dos nossos vídeos, a gente nunca deixa de falar para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, nos seguir nas nossas redes sociais, né, Pedro? Exatamente. TikTok, Instagram e Spotify. Lembrando que no Spotify, todo vídeo, todo podcast, né, Marília, que sair lá no YouTube, automaticamente ele já sai no Spotify também. Então você tá ali fazendo a sua academia, o seu aeróbico, você já coloca o seu foninho e escutando o nosso podcast, né, Marília? É verdade. Lembrando que no TikTok também é um pouco mais descontraído, sabe? Nós fazemos aí uns videozinhos engraçadinhos, sabe? Do nosso dia a dia na corretora. Sim. Também. Porque nós queremos também atender todos os públicos, né, Pedro? E deixar as pessoas mais próximas também dessa guerra, né, Marília? Exatamente. E aí eu quero falar para vocês uma coisa, que nós também já comentamos em algum dos outros podcasts, que o formato agora é um pouco diferente. Sim. Antes nós trazíamos comerciais, pessoas para falar mais sobre seguro, né? Exatamente, Pedro? era um mercado mais nichado, né? Isso. Sempre ali do nosso meio, vamos dizer, de seguradoras, corretores de seguro, bem ali do nosso nicho mesmo de seguro. Exatamente. E aí nós abrimos um pouco para conversar com outras pessoas, outros profissionais, porque na verdade isso agrega muito em nós. Sim. Como pessoas. Exatamente. E hoje nós temos um convidado. Quer apresentar, Pedro? Eu vou deixar com você. Porque agora vocês perceberam que hoje ela é anfitriã, né, gente? Hoje ela tá no meio da mesa. Então, assim... Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Dr. Guilherme Oliveira. Hoje ele é o nosso convidado de honra. Guilherme, é um prazer ter você aqui, viu? Prazer, muito obrigado, Guilherme, pela presença. Seja bem-vindo nesse ambiente, né? O ambiente que a gente gosta, né, Marília, de bater papo. Se deixar, a gente fica aqui, ó, conversando. Horas. Porque é interessante, né, Marília, a gente saber o outro lado da história. Exatamente. E aí, Guilherme, eu quero que você se apresente, né? Quem é você, quantos anos você tem filhos, é casado, quando que se formou? Prazer, Pedro. Prazer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Guilherme, médico, casado com a Cristiane, pai do Augusto, do Henrique e do Bob. Me formei no final de 2019, aos 25 anos, e 6 anos de medicina, né? Mais a preparatório e depois o pós-formatura também, sempre estudando bastante. Então é toda uma vida basicamente dedicada à medicina. Guilherme, pensando assim nessa questão de medicina, a maioria das pessoas que estudam medicina vem muitas vezes de quando era criança, né? Sempre sonhou ser médico, né? E você, como antes de nós entrevistarmos, né, conversarmos com alguém, nós fazemos aí um dever de casa, né? E eu também conheço o Guilherme, né, a família, e muitos advogados da família. A mãe é advogada, o pai é advogado, o irmão é advogado, o tio é advogado e por aí vai. Então, o seu amor pela medicina é desde criança ou foi... Como que foi? Então, eu sempre gostei das coisas mais clássicas. Medicina, engenharia, direito, eu gostava das profissões clássicas. E, visto isso, eu sabia que o meu leque estaria em algumas dessas profissões. Teve um outro fator que me levou à decisão, que era, no momento de preparação para o vestibular, eu pensei, o que é o mais difícil? E aí sempre ouvi falar que o mais difícil era o vestibular de medicina. E eu achei aquilo desafiador. E eu gosto de desafio. Então casaram essas duas coisas, essas duas vertentes aí, tanto de pensar em alguma coisa clássica e no que era o mais difícil, vi um desafio naquilo ali, uma missão, e coloquei como meta para ser cumprida. E assim fiz, aos 19 anos. Não teve nenhum momento, assim, da sua trajetória infantil, adolescente, ali, que você pensava em fazer um outro curso? Que não se envolvesse na área, vamos dizer assim, da saúde, da engenharia, como você até mesmo citou, como a Mari comentou, né? A família ali é formada por pessoas advogadas de direito. Em nenhum momento você pensou em seguir essa carreira também? Sim, já pensei em outras coisas, não necessariamente em advogar, mas, igual eu falei, que sempre gostei de profissões clássicas, então eu pensava também em polícia, em ser polícia. E gostava também da questão de engenharia e arquitetura na parte de urbanismo. Também foi uma coisa que eu flertei um determinado tempo,
Mas aí chegou essa questão do desafio da medicina, também é uma coisa muito clássica, e eu optei por seguir nessa área. E quando você decidiu, tipo, e você começou, é isso, mesmo sendo difícil, porque quem estuda medicina, até onde eu sei, estuda bastante, né? Tipo assim, de manhã, de dia, de noite, de tarde. Então, assim, mesmo com todos os desafios, você sabia que era aquilo que você queria fazer. Sim, sim. Uma vez que foi tomada a decisão, não foi uma decisão exclusivamente minha no seguinte sentido. Quando você decide fazer medicina, você tem que sacrificar muitas coisas na vida. Então, você sabe que até aquela idade de adulto, né, adulto de meia idade, então, por exemplo, aos 25 anos foi quando eu me formei, eu precisaria dos meus pais. Diferente do resto das pessoas da minha idade, que com 19, 20 anos está trabalhando, ganhando a própria grana, está tendo a própria vida, e eu não. Eu precisaria, eu dependeria dos meus pais até minha formatura. Então, eu conversei, meus pais me apoiaram, falaram que se era isso que eu queria, eu estaria sendo apoiado durante todo o tempo. E baseado nisso, eu tomei a decisão. Uma vez que a decisão foi tomada, aí foi bunda na cadeira e estudar muito. E aí a Mari comentou um negócio agora, e você acabou de falar também de estudar muito, e aí até uma curiosidade, né? Porque, de fato, Guilherme, a medicina é o que todo mundo fala, é estudar de dia, de tarde, de noite. É esse processo mesmo? De fato é. Desde a preparação para passar, a gente tem que estudar muito, porque o corte é sempre mais alto do que os outros cursos. Uhum. Durante a faculdade é horário integral, então assim, desde o primeiro período você tem a parte de sala de aula e você já vai para o campo, você já vai para o estágio. Então, desde o primeiro período você já vai para um posto de saúde, você vai para um hospital, para um ambulatório para fazer estágio. Tem a parte prática também dentro da faculdade, que aí são nos laboratórios da faculdade, que você tem contato com cadáver na primeira semana de aula. Nossa. E ali já se separa, né? Quem vai ter a capacidade de seguir ou não. Tiveram umas 2 ou 3 desistências basicamente na primeira semana do meu curso. E é isso, durante a faculdade tem todo esse... Tem vários leques, né? Várias partes que você tem que estudar, laboratório, sala de aula e estágio. Isso acaba ocupando o tempo todo, desde o primeiro período. E uma vez que formado, a medicina sempre se atualiza. Sim. Então não dá para parar. A diferença é que durante o curso você tem que estudar absolutamente tudo, você é obrigado a saber de tudo. O médico, quando ele forma, as pessoas costumam pensar que ele é clínico. Na verdade, ele não é clínico, ele é um generalista. Então ele foi capacitado durante a faculdade para atuar em todas as áreas. Então um médico recém-formado, ele formou hoje, amanhã, ele tem que estar apto para atender, por exemplo, numa cidade interior, tiroteio, acidente, parto, criança, idoso, absolutamente tudo. Então, depois que você se forma, você também tem uma grande jornada aí. Pra frente, né? Só a diferença é que depois que você se forma, você delimita. Então, eu quero atuar nisso. Então, você vai estudar mais o que você gosta. Sim. E hoje, qual que é a sua atuação? Tá. Hoje eu faço atendimentos em clínica médica, né, de clínica médica, e faço atendimentos também de urgência e emergência. Por outro lado, também tem a parte que eu trabalho que não é com medicina assistencial, não voltada ao paciente, mas é mais voltada à medicina legal, né, medicina forense, que são perícias judiciais, né, nomeados pelo juízo. E aí veio até uma outra... Mari, eu estou curioso? Esse da perícia eu fico curiosa Eu também. fico curioso. Mas, na verdade, antes desse, me surgiu uma curiosidade, que é o seguinte. Como você falou que o médico, né, formou ali, está apto a trabalhar em todas essas áreas. E o médico, ele pode exercer atuar duas áreas diferentes? Sem problema nenhum? Sim. Quando a gente forma, igual eu te disse, a gente está gabaritado para um leque muito grande que a gente pode atuar, na verdade, em tudo. Existe uma vedação no Código de Ética Médica que a gente não pode divulgar que nós somos especialistas em uma área sem ter o título de especialista. Então, por exemplo, eu formei hoje, amanhã eu quero fazer uma cirurgia no cérebro de alguém. Eu posso fazer, mesmo que seja uma coisa bem delicada. Mas eu não posso me intitular como um neurocirurgião. Eu não posso me intitular como, sei lá, um cardiologista. Mas eu posso tratar o seu coração, eu posso tratar a sua cabeça, fazer de tudo. Entendi. Bacana. Legal, Maria. Porque às vezes são muitas vertentes, né? E Sim, às vezes a gente não entende. Ô Guilherme, e você acha que assim, hoje, quando se formou, você disse antes de se formar, né? Eu acho que nos estágios, passou pelas redes de saúde, né? Do SUS, você ainda atua ou não? Você diz no SUS? Isso. Não.
Quando eu formei, eu peguei todos os plantões possíveis. Em BH, região metropolitana, posto de saúde não, foi só durante a formação, porque era obrigatório passar pelo posto, mas questão de hospitais, pronto atendimento, UPA, né? Isso aí eu rodei em diversas. Hoje não mais. Hoje eu trabalho na saúde privada, saúde particular. Nossa, é interessante. E nesse processo, hoje você falando, né, que trabalha na saúde privada, o que você sentiu de diferença entre ter atuado no SUS, vamos dizer assim, que a gente sabe que hoje é um dos maiores sistemas, né, do Brasil e do mundo afora não tem esse sistema, né? Qual que foi a diferença que você sentiu em estar atuando no SUS e hoje em uma rede privada? Disponibilidade de recurso e estrutura física. A disponibilidade de recurso na rede privada, a gente não trabalha com escassez, a gente trabalha com a disponibilidade. No SUS a gente trabalha com escassez. O SUS ele tem o que precisa, mas ele tem limitações, né? Não tem como a gente oferecer absolutamente tudo para todos. Por isso que o nosso atual sistema de saúde ele é voltado para atenção básica, para atenção primária, que é para tentar na atenção primária resolver de 80% a 85% das demandas da população. Então, com baixo grau de investimento em recursos técnicos, tecnológicos, você consegue resolver a maior parte dos problemas. O que passar disso vão para os hospitais e para as outras clínicas aí do Estado, né, do governo. Mas na atenção privada, não. A disponibilidade de recursos e de tecnologia ela é muito maior, né? É maior, o cidadão ele tem mais acesso, um acesso mais rápido a essas tecnologias. E a questão física, a questão estrutural mesmo. A estrutura da rede privada é melhor do que a do SUS, tanto pro usuário quanto pro médico. Entendi. Ô Guilherme, na verdade, assim, quando a pessoa, né, atende tanto o SUS ou quanto rede privada, médicos que têm uma rotatividade de muitos pacientes, mas às vezes tem aqueles pacientes que são recorrentes ou pessoas que você atende e talvez acaba tendo aquele carinho, aquela gratidão. Você tem alguma história ou algum paciente assim que gerou isso, uma gratidão, aquele carinho assim? Você fala gratidão da minha parte ou da parte do paciente? Não, do paciente. Tá. Eu tenho alguns casos desse. Apesar de trabalhar na rede privada, eu atendo numa clínica popular também. Então, a maior parte dos meus atendimentos, eu digo na questão de volume, são de pessoas carentes, né? Que é uma clínica popular e ela entra basicamente para suprir uma lacuna que o SUS não consegue. Então, às vezes, o usuário não tem acesso a um determinado serviço lá no posto de saúde dele, ele vai lá na clínica popular, paga um preço super acessível e tem o atendimento. E eu dispenso exatamente o mesmo atendimento, né? Tanto na clínica popular quanto nas não populares, né? No pronto atendimento do hospital. E essas pessoas, elas ficam muito gratas, porque elas não estão acostumadas com um sistema tão resoluto. Então, às vezes, somente de fazer o que tem que ser feito, o que deve ser feito, né, um diagnóstico correto, a solicitação correta dos exames, o retorno em tempo hábil, elas já ficam muito satisfeitas, muito gratas. Tenho pacientes que externam isso de forma muito carinhosa. Ontem mesmo, não foi nessa clínica popular, foi no pronto atendimento. Eu atendi um indivíduo, estava internado, e aí eu fiz a leitura de todos os exames, peguei o histórico dele, eu não fiz só a parte de cuidar do paciente internado, eu olhei todo o histórico dele e consegui chegar num diagnóstico que esse paciente estava 1 ano e 4 meses procurando e ele não descobria. E quando eu cheguei no diagnóstico, eu expliquei para ele tudo que ele estava passando e uma coisa batia com a outra, ele viu que fazia todo sentido. A partir dali ele ficou até mais feliz com a internação, porque ele estava querendo ir embora para casa. Ele falou, não, agora eu vou ficar para ser transferido e tratar isso, porque agora tem diagnóstico. Ele sabia o motivo ao certo, né? Não sabia. E aí, quando eu peguei, juntei os documentos e cheguei no diagnóstico, falei para ele o que ele tinha. Ele ficou muito satisfeito, ele entendeu, ele falou, poxa, tá batendo mesmo, aconteceu isso comigo, igual você tá falando. E aí, no final, ele pediu até para tirar uma foto. Era aniversário dele ontem. Era aniversário dele, foi ontem, era aniversário dele, a gente cantou uns parabéns, tá? Ele pediu para tirar foto comigo, falou que vai levar aí como lembrança. Isso é bacana. Eu falo isso porque, né, eu fiquei dentro de um hospital por 8 meses. Então, assim, hoje mesmo os meus médicos, né, lá do Espírito Santo, ainda hoje
assim, eu tenho um carinho enorme, que quando eu vou lá, eu faço questão de ir no hospital e ver eles e ver as enfermeiras que cuidaram de mim, porque eu acho que ser bem tratado, né, e ser direcionado ao que é correto, nossa, eu acho que isso gera uma gratidão muito grande para o paciente, mas para vocês que são profissionais, eu acho que isso faz com que vocês cresçam mais e mais como profissionais também, né? Sim, é muito bom ter esse reconhecimento. Não é na maior parte dos casos, são as exceções, mas a gente consegue presenciar isso, né, com uma certa frequência, e isso é muito recompensador, você ter o reconhecimento ali do seu paciente. E é tão legal a gente estar, mesmo que o ambiente não seja tão legal, né, que quem quer ir para o hospital, mas é tão legal a gente ver o cuidado dos médicos com os pacientes, sabe? Eu já tive, não fases de estar internado, mas sempre acompanhando meu avô no médico, às vezes uma vez ou outra dormindo com ele, e eu achava tão bonito o cuidado das enfermeiras com ele. Ô, seu Heraldo, o senhor tá bem? Eu já cheguei aqui, aquele bate-papo, sabe? Não só das enfermeiras, como dos médicos, e trocava o plantão, e a gente achava que as coisas mudariam, vinha uma outra equipe muito legal. Então, assim, é interessante, principalmente hoje a gente batendo esse papo aqui, o Guilherme contando do lado dele também, ver que é um atendimento humanizado, Sim. sabe? Das pessoas estão ali próximas umas com as outras. É legal, né, Marília? Ô, Guilherme, assim, hoje nós vemos, igual você disse, né, que do SUS acaba que tem a situação é um pouco mais precária, digamos assim. Mas falando também das pessoas, de nós como seres humanos, você acha que em questão da saúde, vai muito das pessoas, do cuidado, porque às vezes tem tantas viroses, tantas doenças, né? Você acha que a população também às vezes é um pouco descuidada em relação à saúde em si? Via de regra, a população é muito descuidada, né? Isso acaba dando mais trabalho para nós lá na ponta da linha. Porque, igual eu disse no início, 80 a 85% das queixas são resolvidas na atenção primária, ou seja, com uma baixa complexidade, uma consulta simples você consegue resolver. E na maioria das vezes não é com medicamento, é com orientação. Então, assim, mudar o estilo de vida, mudar o hábito alimentar, tomar sol, evitar o estresse, se relaxar, né? Evitar o estresse é difícil. É complicado, mas alimentação, água, atividade física, dormir bem e controle de estresse fazem com que você tenha uma vida que não seja propícia à geração de doenças, né? Porque todas as doenças, sem exceção, elas gostam de corpo inflamado, né? E o que gera é uma inflamação. A gente até costuma falar de inflamação subclínica. A pessoa fala, pô, eu tô bem. Mas aí quando você vai ver os hábitos dela, ela não tá comendo bem, ela não tá dormindo bem, ela tá estressada. Ela tem um certo grau de inflamação que deixa o corpo um ambiente propício. Comendo muito açúcar. Comendo muito açúcar. O carboidrato é o maior vilão. Ele falando de tudo aqui, eu disse, meu Deus, se eu contar a minha vida... Não, ele tá aqui falando e eu tô aqui, gente, eu vou ter que falar com ele que a Marília não tá respeitando nada disso. Quando eu falo que um corpo inflamado é um corpo ideal para doença, eu falo de qualquer doença. Desde as doenças oportunistas, então a gente fala das viroses, até passando por Alzheimer, câncer, todas as outras doenças. Nossa. Ô Guilherme, a gente tá entrando muito no meio, né, já da saúde, mas eu queria voltar uma pergunta, Marília. A vida de um médico, ela é corrida, eu acredito, né? Tá ali dando um plantão, às vezes atende num lugar, atende no outro. Eu não sei se, conforme for o atendimento, até passa ali do seu plantão. Como que você consegue conciliar essa vida hospitalar, vamos dizer assim, a sua rotina, com a família ou com filhos? Como é que você dá conta disso tudo? É complicado. Se você for fazer tudo que te pedem, tudo que aparece para você, você trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todos os médicos, isso é até bom pensando em mercado, né? Mas para a vida, não. Se a gente quiser, a gente trabalha 24 horas todos os dias. Mas a gente tem que saber falar ou não, né? A gente tem que saber o limite. A gente tem que pensar em pagar conta, em ter uma qualidade de vida e só. E não ficar extrapolando muito, porque serviço não falta, gente doente, gente precisando da gente não falta. Então você tem que ponderar, tem que tirar o pé do acelerador, porque senão a família sente, os filhos sentem, a esposa sente, o seu próprio corpo sente, igual eu estava falando aqui agora de controle de estresse. Como é que você vai fazer controle de estresse trabalhando 24 horas por dia? Não tem como. Então, assim, é uma rotina bem corrida, não tem como fugir disso, mas
dentro do que dá, a gente tenta tirar uma manhã, uma tarde no dia de semana, às vezes um final de semana inteiro, para poder dar uma descansada. Que bom, né? Mas acontece assim, por exemplo, de você sair do hospital, ou de um hospital ir para uma clínica e daqui para outro, acontece isso? Acontece e o médico só anda atrasado. Então os pacientes costumam xingar a gente, né? Ah, esse médico atrasado aí. É. A gente está atrasado na maioria das vezes, por quê? Porque a gente estava atrasado, saiu depois do horário no outro serviço. Isso é o que acontece via de regra. Então o médico anda atrasado sempre. Eu, antes de saber da gestação do Augusto, que foi meu primeiro filho, eu tava para comprar uma moto. E aí, na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, não posso, eu só ando atrasado, de moto eu vou morrer. Então eu continuei com o carro. Mas olha só, a Marília é legal agora, porque eu já esclareci um questionamento. Você não vai reclamar tanto, né? Não vou. Agora eu vou ficar bonitinho pensando assim, pô, o doutor ele tá atrasado porque ele tá atendendo outra pessoa. Porque eu fico nervoso. Chegou ali minha consulta que era 2 horas, deu 2:02, 5, o médico não me chamou, eu já fico. Mas acho que não é só você que fica nervoso, não. Acho que a maioria das pessoas ficam nervosas, né? Não gostam. Nem todas exteriorizam isso, mas a maioria fica. A maioria fica. Mas eu também acho que tem médicos que com certeza tem ali uma justificativa, digamos assim, plausível. Mas eu acho que a diferença também para o paciente é em questão do atendimento. Se você chega, por exemplo, eu estou te esperando, você chega atrasado e você ainda chega mal-humorado e você ainda não olha nos olhos, pelo menos, né? Então, aí eu acho que a pessoa vai ficar mais nervosa. Instala o ranço. Mas assim, se você chegar, ainda for gentil, atender bem, eu acho que isso dá uma diferença. Sim. Né? Você consegue ali, eu esperei, mas pelo menos eu fui bem atendida, né? E saí assim, satisfeita. Exatamente. Menos, né? Isso acontece semanalmente comigo, né? Eu chego atrasado e aí não passa de reclamação. Tipo, poxa, doutor, tô te esperando aqui há um tempão e tal. Não passa disso, por conta da qualidade do atendimento. Então ele sabe reconhecer ali que foi um atendimento de qualidade e aí não passa disso, não vira briga, desabafo, não. Só um comentário. Eu acho que a gente vai lá na clínica onde você trabalha agora, né, Pedro? Pelo menos se a gente ficar esperando, a gente vai ter um bom atendimento depois. Exatamente. E, Guilherme, agora me fala uma curiosidade. Você falou que quando o médico ele forma, automaticamente ele fica como, me corrija se eu estiver errado, generalista, né? Perfeito. Consegue atender ali todo mundo. Você já efetuou, fez ali, realizou alguma cirurgia? Isso é curiosidade, porque... Sim. É algo legal. Vamos lá. Durante o curso, a gente passa pelo estágio de cirurgia, tanto de técnicas cirúrgicas quanto de cirurgia. E a gente coloca a mão na massa. Então, quando você é aluno, você já coloca a mão na massa, você já aprende a suturar, cortar, fazer exéreses de lesões. Cirurgias pequenas e cirurgias grandes também. Então, você vai para, por exemplo, o meu estágio de cirurgia, o meu internato de cirurgia, foi na Santa Casa. Então eu via cirurgia grande, cirurgia complicada todos os dias. Por vezes algumas eu cheguei a participar, né? A guiar instrumento, câmera, para poder auxiliar ali no tempo cirúrgico. E depois de formado, eu gosto também de procedimentos cirúrgicos, então assim, quase que semanalmente, uma determinada etapa da minha vida, hoje não mais, mas quase que semanalmente eu fazia pequenas cirurgias. Então hoje você não faz mais? Não mais por falta de agenda, né? Por conta de qualidade de vida, senão eu não descanso. Sim. Mas e desse processo, tem alguma experiência que você fala assim, essa me marcou? Essa cirurgia, ou até mesmo uma pequena cirurgia me marcou? Teve uma paciente que ela era muito envergonhada com uma cicatriz queloide aqui na orelha. Ela teve o lobo da orelha aqui rasgado por conta de brinco, uma lesão pequena. E aí ela foi no médico, o médico reconstruiu ali pra ela, mas deu uma infecção. A cicatrização foi muito complicada, ela ficou com queloide assim, parecia, era um cortezinho, virou uma coisa igual um limão pequeno. E ela estava muito envergonhada, ela já tinha tirado esse queloide uma vez e voltou. Foi uma cirurgia um pouquinho mais delicada, estava muito vascularizada a lesão, sangrou bastante. Mas com a técnica certa e colocando os curativos corretos, a gente conseguiu fazer um pós-operatório bem satisfatório e ela ficou com a orelha lisinha de novo. Ela ficou muito satisfeita, ela era da Bahia, ela veio para Belo Horizonte para poder operar porque uma parente dela tinha feito uma outra pequena cirurgia comigo. E aí ela voltou. Nossa, depois... Então lá da Bahia ela veio? Lá da Bahia ela veio.
Depois ela voltou para Belo Horizonte de novo, só para agradecer e mostrar que estava tudo certinho. Nossa, Não, legal. E é gratificante, né? Não, tipo, veio lá da Bahia. Sim. Não, e por ser mulher, tem a vaidade, né? Sim, Então, tem. querendo ou não, com certeza ela deve ter ficado bastante feliz, né? Com isso, assim, de ter tido o resultado satisfatório para ela. A saúde, ela começa por você. Não só começa, ela é basicamente o seu cuidado com o seu corpo. O que os médicos fazem são dar conselhos, né? Às vezes um medicamento, um suplemento, indica algum procedimento para fazer um ajuste fino, um ajuste final, modificar algo ali, mas a sua saúde depende de você. Então, como eu disse anteriormente, é a alimentação, principalmente, é o sono, é a atividade física regular, de preferência com maior intensidade. Então a gente vê que quem faz atividade física com maior intensidade tem uma melhor qualidade de vida. Então, alimentação, atividade física, sono, controle de estresse e água. É isso aqui para promover a saúde de um modo geral. Claro que existem as coisas que não quantidade de micronutrientes disponível como antigamente. Então vamos pensar que nós estamos em BH, um grande centro. As coisas que nós comemos vêm de onde? Vem do Ceasa, né? Uma central de um fornecedor de cebola, ele planta cebola, fornece cebola, planta cebola, fornece cebola. O de banana é só banana, o que vem do arroz é só o arroz. Então, aquele nutriente, exemplo, que a cebola capta do solo, aquele solo fica pobre nele, porque não tem rotatividade de cultura, é sempre aquele mesmo alimento. Então, nós hoje temos aqui nas nossas mesas alimentos com menor valor nutritivo. E aí entra um outro ponto que ajuda na promoção da saúde, que é o paciente chega e fala pra gente assim: doutor, eu quero melhorar a minha imunidade, me passa umas vitaminas. Sim, tem como a gente passar minerais, vitaminas, suplementos que melhorem, que suplementem o que esses alimentos hoje já não têm como tinham antigamente. E isso ajuda na promoção da saúde também. E você mencionou aí agora sobre os pontos de saúde, né, que é importante, e mencionou o exercício físico. E eu sou apaixonado por exercício físico, né? Nisso ele tá de parabéns. Nos outros Que também, você alimentação, O que água. ele faz? Isso é rato de academia, ele acorda às Academia. 4 horas da manhã, quase pra ir pra academia. E água também, bebo bastante água, assim. Mas aí, disso, me gerou um questionamento. A gente vê muitas pessoas falarem que quanto mais novo você vai na academia, saúde, melhor você vai ter no futuro. E isso acontece também com é real mesmo, a pessoa que entra na academia hoje, né, jovem, enfim, no futuro, a qualidade de vida dela vai ser melhor de uma pessoa que... Não faz. Que é tipo eu, gente, ele tá falando, sedentário. Sedentária, exatamente. Faz essa diferença mesmo? Faz. O que difere a qualidade de vida, vamos colocar aqui, de um idoso de 80 anos, o que difere a qualidade de vida dele no sentido de ter autonomia para fazer as coisas. Então, ter autonomia para levantar da cama, para escovar os dentes, para tomar o banho, para usar o vaso sanitário, para se servir, para levar o garfo na boca, para sair, para ir no mercadinho. O que muda do idoso que faz isso para o idoso que não faz isso, o idoso que está acamado, que é cadeirante, via de regra é massa muscular. Existe estudo mostrando, inclusive, a relação de espessura da coxa do indivíduo, ou seja, de quantidade de músculo que ele tem ali, com a qualidade de vida, com a autonomia dele fazer as atividades conforme for passando os anos. Então é diretamente proporcional. Quanto mais massa muscular você tem, maior vai ser a sua independência, mais longevo você vai ser. Então você vai ficar um velhinho forte. Aí eu te pergunto, você vai entrar na academia quando? Quando assim você vai começar ali os seus exercícios físicos? Eu ia falar agosto de Deus, mas a gente já tá em agosto. E ele tá passando muito rápido, viu, esse ano? Não, mas eu vou. Tem que cuidar da saúde. Eu quero olhar se eu vou. Mas falando em saúde, eu assim, teve uma época que eu me cuidei muito, logo quando eu terminei a quimioterapia, porque aí eu fiquei meio bitolada assim, mas eu gosto muito de açúcar. O tanto que açúcar é prejudicial, fala pra mim pra eu ver se eu paro. O açúcar, o açúcar, ele é um carboidrato. Os carboidratos, via de regra, claro, a gente tem carboidrato de alto índice glicêmico, de baixo índice glicêmico, mas via de regra os carboidratos, os alimentos que têm carboidratos são os alimentos mais inflamatórios.
Se ele é o mais inflamatório, ele vai deixar o seu corpo mais propício para as doenças. E a maioria dos cânceres, eles têm uma predileção por açúcar no seu metabolismo, por carboidrato. Então a gente sempre tem que se policiar no sentido de não extrapolar e de controlar a qualidade do carboidrato que a gente ingere. É totalmente diferente o carboidrato de uma batata doce do que o do macarrão, do que o da barra de chocolate. O da barra de chocolate Me pega. me pega demais. Isso da barra de chocolate Ontem mesmo eu comi uma barra de chocolate. inteira, né? E não trouxe um pedacinho pra mim. Não, mentira. É difícil. Mas agora, a gente até pegando nesse mesmo ponto, eu vejo as pessoas falando e a internet eu costumo dizer que ela é uma terra sem lei, porque tudo que as pessoas quiserem jogar lá, ela vai aceitar, né? É de fato você comer uma fruta, ingerir ali qualquer fruta que seja, e fazer um suco daquela fruta, a gente está consumindo bem mais o açúcar da fruta no suco do que comendo ali chupando uma laranja? Perfeito. Não existe suco natural. O que existe natural é a fruta. Não existe pé de suco. Então eu vou usar como exemplo o suco de laranja, mas isso serve para tudo. Em média, a gente tem 6 laranjas espremidas num copo de suco de laranja. É bom pra caramba, a gente sabe disso. Então a gente não toma só um, a gente toma uns 3 copos de suco de laranja. Então nessa brincadeira, é como se você tivesse ingerido 18 laranjas de uma vez só. A carga de frutose, que lá na ponta vai virar glicose, é muito grande. Ou seja, é muito açúcar. Isso eu estou colocando o suco não adoçado, só a fruta espremida. Ainda tem gente que coloca açúcar no meio. É muito. Se você Verdade, for parar né, Marília? para olhar. Então, acho que nós acabamos pecando demais em questão da saúde. Sim. Eu falo por mim mesmo, né? E, por exemplo, eu tenho a minha filha que tem 6 anos e eu acho que eu me preocupo, lógico, mais com ela do que comigo. Eu acho que nós que somos pais acaba sendo assim, né? A gente transfere o cuidado maior para os nossos filhos. E, por exemplo, essa semana passada, acho que ela estava com a virose. E a gente vê também uma rotatividade muito grande em crianças, né? Eu não sei se você pode me dizer, isso é época, virose, gripe, é época ou normalmente é geral? Existem as sazonalidades, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, aqui em BH, a gente tem a época da dengue, aí acaba a época da dengue, e quando acabam as chuvas, né? Passa um tempinho, aí vem aquele resquicial, diminui os mosquitos. Aí começa a esfriar o tempo, começam as infecções respiratórias, as gripes. Então existe a questão da época, sim. E existe também o fato de criança, né? Você falou da sua filha aí, ambiente escolar. Então nós temos muitas crianças reunidas e elas estão numa fase que estão formando o sistema imunológico. Então elas ainda não são imunocompetentes como nós adultos. Então elas vão melhor constituída. Então, nesse inteirinho, nesse tempo, elas vão tendo contato entre elas. É exatamente isso, uma pegando da outra. E falando aí de criança... Eu sou capacitado para isso pela minha formação inicial em medicina, mas não. Eu faço atendimento hoje de adultos. Só de adultos. E pegando de gancho tudo que nós falamos, e agora entramos até no dengue, a própria gripe, virose, você pegou ali aquela fase da pandemia do Covid? Peguei. Eu formei em dezembro de 2019. Bem quando estourou lá na China. Quando estourou na China, e aí no início de 20 a gente já teve um aumento do número de casos aqui de forma exponencial. E como foi para você atuar numa pandemia que a população não estava preparada? Acredito que nem o sistema de saúde estava preparado para isso. Como que foi? Porque a gente tivemos muitas perdas, né? Uhum. E o sistema teve que se reeducar para tal. Como Sim. que foi isso para você? O mais difícil era não ter conteúdo disponível. Então a gente ia muito por comparação, por experiências antigas que nós tínhamos, com outros quadros, com outras viroses, mas mesmo assim o Covid se mostrou inicialmente de comportamento diferente das outras doenças. Então eu era recém-formado, então eu tinha a questão de aprender a ser médico, porque uma coisa é você saber medicina, outra coisa é saber ser médico. Saber ser médico você aprende só atuando, só sendo médico, você sozinho, você e seu carinho dentro de uma sala.
como professor, como preceptor, enquanto você é aluno, você não tem essa experiência, porque você sempre tem alguém que te dá respaldo, né? Então você aprende a medicina, mas saber ser médico é depois que você forma. E eu estava nessa fase de aprendizado e eu também tinha que aprender sobre algo que eu não tinha visto na faculdade. Na verdade, ninguém tinha visto. Eu não tinha um professor para me recorrer e falar aqui, como que eu faço isso aqui? Então, tínhamos fontes diversas, nem todas dava para confiar e a gente teve que ir muito também pelo experimento, pela experiência em loco, já que não tinha alguém com mais experiência para passar dentro do consultório, dentro dos pronto atendimentos. A gente ia criando uma certa experiência, via o que dava certo, o que não dava, e aí com o tempo foi surgindo, né, os protocolos, foi se adequando, até a gente chegar hoje que o tratamento está bem satisfatório. Nessa época, como você estava, na verdade tinha quase ali terminado a faculdade, vocês tiveram que se adequar também ao tempo de trabalho, trabalhar mais do que o normal, digamos assim, vocês trabalhavam mais porque tinha muitos casos e de repente não tinha tantos médicos para atender, a rotatividade assim era muito grande? Então, igual eu disse no início, até hoje, se um médico quiser trabalhar 24 horas por dia, ele trabalha. O que aconteceu é que a cobrança era maior, né? Dos diretores de hospitais, dos coordenadores de UPA, eles ofereciam muito mais e a verdade não era nem só uma oferta, era quase que um pedido, me ajuda. Então, nessa época, principalmente no início, quando estourou, que tinham muitos casos, apesar de ter basicamente 100% de oferta, igual sempre tem, mas a necessidade dos hospitais, dos outros colegas médicos de ajuda era muito maior. Então, a gente acabou trabalhando mais. Não por questão de ter mais disponibilidade, porque sempre tem, mas pela questão de necessidade mesmo, de ajudar o colega, né? Você vê o seu coordenador, o coordenador lá da UPA, ele é um colega seu médico, e ele fala, pô, me ajuda por favor, tô precisando de mais médico aqui porque tá chegando paciente, nós já montamos uma tenda do lado de fora e não tá dando conta de suprir, né, de atender essa demanda. E aí você se compadece e vai ajudar. A pandemia, vamos dizer que iniciou, terminou, tem aí que 4 anos e meio, 5 anos. De lá para cá, você viu que o sistema de saúde público e privado mudou muito? Se adequou, porque a pandemia veio como uma surpresa para todo mundo, né? E você acha que mudou o sistema? Ou melhorou algo nesse sentido? Em qual sentido? No sentido de estar preparado para uma nova pandemia ou de Sim, modo geral? Vamos pegar nesse ponto, de estar preparado para uma nova pandemia, se fosse, né, de outro lugar, mas... Eu acho que a experiência recente deixa a gente mais atento para saber agir com velocidade. Então, a questão de logística, eu acho que foi um aprendizado. Em questão técnica, médica, é difícil falar, porque se a gente tiver um outro caso desse, provavelmente vai ser de algo que a gente não teve contato ainda. Uhum. Então, assim, a disseminação é um pouco diferente, a virulência, ela varia, a gente não tem como prever isso, é questão técnica. Mas na questão de logística, de preparação e de ação, isso com certeza, essa experiência foi muito válida. E hoje ainda, você ainda atende casos da Covid? Então, depois da variante Ômicron, se não me engano, em novembro de 21, o Covid ele se comporta exatamente como todas as outras infecções virais, né? Então, hoje o paciente chega com uma síndrome gripal e nós tratamos como todas as outras síndromes gripais. Então, o paciente chegou para mim com os sintomas X, Y e Z, que caracteriza uma gripe. É bom falar, né, que gripe não é uma doença, né? A gripe clássica, que todo mundo conhece, é o H1N1, influenza, ele causa sintomas gripais mais francos, mais fortes, porém existem outros vírus que também causam sintomas gripais. E o Covid está nesse meio. Então, como não existe o medicamento para matar vírus, a gente trata com sintomático. Então, se você está positivo para Covid ou não, eu vou tratar os seus sintomas. E o Covid já não tem mais a mesma virulência, né? A mesma letalidade que ele tinha em outras variantes. Então, hoje está basicamente sendo conduzido como as outras síndromes gripais. Nossa, e foi um momento, ele está falando agora, contando aí, e eu tô aqui refletindo como foi um momento difícil, né, Marília? Foi muito. Eu acho assim, foi uma época, quando começou eu ainda não morava aqui, mas eu lembro que eu fiquei com a minha filha dentro de casa, eu acho que 9 meses, sem absolutamente não sair com Maria Flor para nada. Maria Flor não ia no portão,
Porque, querendo ou não, traz muito medo. Uhum. Né? Como se fosse, era algo que nós ainda não sabíamos como nos comportar diante daquilo. Alguém falava assim, usa máscara, o outro, não, a máscara não funciona. Faz isso, não, isso não funciona. A gente não sabia o que fazer. E eu creio que médicos, enfermeiros, né, os hospitais ficaram lotados. E isso também traz uma bagagem para vocês, né, que são profissionais, diante, sim, porque teve muitas fatalidades. Sim, né? muitas perdas, Muitas perdas. Foi um momento delicado. Ô, Guilherme, pegando ali no meio da saúde da população, você atende mais jovens ou mais pessoas idosas, vamos dizer assim? Você acha que aí, vou encaixar duas perguntas em uma só. Quem você acha que hoje, né, com todo o momento que a gente vive, preocupa mais com a saúde? Uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha? Porque tem aquele dizer, né, Maria, que a gente vai ficar mais velho, 35, sim, a gente precisa... Isso, gente. O cara de 25. As pessoas tendem a ir mais ao médico. Mas você acha que hoje isso continua sendo a mesma coisa ou os jovens já estão se ligando ali que precisa preocupar com a saúde? Por acesso à informação, pelo acesso à informação hoje ser mais fácil do que antigamente, né, celular, rede social, as pessoas estão tendo mais consciência da importância de se cuidar. Então não dá para negar que hoje o jovem ele procura mais o médico, mais se cuidar do que antigamente. Mas não variou no sentido de que quem mais procura assistência médica são as pessoas mais velhas. Isso é absoluto. Eu acho também, por aquela coisa de jovem, ter muito assim, não é nada não, depois passa. Depois eu olho. Depois eu olho, não, depois eu vou, entendeu? Porque tem gente que só vai mesmo quando o bicho está pegando. Então, eu acho que os jovens são mais, têm mais acesso, mas são mais relapsos em procurar, né? Deixa pra lá e nisso acaba deixando a vida aí e às vezes poderia estar se cuidando mais. Sim, exatamente. E eu queria fazer agora uma pergunta, que essa pergunta, Marília, eu não sei se ele falou com você, porque ele diz ele que malha, né, assim, todos os dias, né? E ele falou assim, você vai fazer essa pergunta pra ele, assim, um alimento bom, assim, pra consumir, um alimento ruim. O açúcar a gente já sabe que é ruim. Né? Então você vai parar, né, Amanda? Não. Assim, tomar Depois a gente conversa. aquele açúcar no café. Mas, Guilherme, fala assim, 3 alimentos que, na sua opinião, né, como médico, a pessoa deve banir da vida dela e 3 alimentos que ela deve aderir pra vida dela. Eu vou falar até mais, mas só uma perguntinha. Você falou que eu malho? Não é você. É porque tem um camarada que ele é do marketing, sabe se ele tá por trás das câmeras. Aí ele diz ele que malha. Diz ele que malha, sabe? Aí ele falou assim, para essa pergunta lá, assim, Só pra saber. Então, médico é pago pra dar conselho. Se fosse pra dar exemplo, ia ser um pouquinho mais caro. Porque você malha? Não tô malhando, mas eu adoro atividade física. Eu gosto muito de jiu-jitsu. Gosto de tudo que é esporte, mas de jiu-jitsu. Atualmente eu tô sem tempo na vida pra poder treinar, mas sempre gosto de esporte. Fora a brincadeira, vamos lá na sua pergunta. Questão de alimento. Vou falar mais do que 3, tá? Alimentos bons para a saúde. Via de regra, vamos pensar assim. O que Papai do Céu deixou pra gente. Bicho e planta. Carne, ovo, verdura, legume. Isso é bom. De modo geral. Pro diabético, pro hipertenso, para quem não tem nada. Para todo mundo. Carne, ovo, verdura, legume. Quando eu falo de carne, eu falo boi, porco, peixe, frango. Eu não tô falando aqui que a carne tem que ser magra ou que não pode ser frita. Não. Tô dizendo que carnes, ovos, verduras e legumes de modo geral são bons. Frutas com uma determinada ponderação, né? Porque tem a questão do carboidrato, tem o açúcar, então não dá para exagerar. Alimentos que são ruins, geralmente o que vende em padaria e supermercado. Pão, broa, bolo, biscoito, torrada, Pãozinho de queijo. pão de queijo. A gente vai comer um pão de queijo daqui a pouco. O excesso de arroz e feijão no prato, macarrão, angu, porque se a gente parar para pensar, me fala aí uma vitamina que tem no angu. É difícil, né? É difícil. Eu nem sei. Eu tô aqui. Se aqui tem, Agora, eu se a gente sei. for falar de vitamina que tem na carne, um bife de fígado, por exemplo, a gente fica aqui horas falando né, do valor nutritivo. Então, é basicamente só carboidrato, esses que eu falei. Esses que eu não recomendo, que é geralmente o que vende em padaria e supermercado. É gostoso? É. Podemos comer? Podemos. Mas não pode ser a regra da nossa vida. Entendeu, né?
Aí, Aqui. aí a gente vai Olha pra só Vera, pega um franguinho caipira com quiabo Não, não precisa ser caipira. Mas e a continua. polenta. É, um franguinho, aí a gente coloca a polenta. Né? Aí- O angu. Não sei se vocês mineiros falam Ah, angu. Polenta, fala. É polenta? Tem polenta. Polenta é com carne moída, né? É por cima. É, ué. O Eu Não, comia na polenta- época da escola. O angu puro e quando você coloca a carne moída e vira polenta. É. Ah, não, pra mim polenta, ele amarelo todo lá, só pra mim aquilo é polenta. Pera aí, por que Não. polenta pra você? É o que vocês chamam, é porque polenta pra mim é o angu. só que com sal, e tem gente que fala que angu não tem sal, pra mim aquilo é polenta, sem carne, sem queijo, sem Só nada. ele ali, da travessa, na panela. Isso, Não, aqui, deixa eu te ensinar então. Assim, aqui. mudou do assunto. da Não, medicina pera aí, pra gente. política. Aqui, aquilo ali é um angu mesmo, Ah, básico. Mamãe adiciona até um frango, sabe? Aí muda. então nenhum dos dois é um... Mas Eu ia ficar frustrado. Vamos vir aqui comer uma polenta. Aí eu chego lá e tá só. Não, mas beleza, tá bom. hein? E aqui, ó, podcast saindo, nós vamos enviar. Quem que você acha que você vai enviar esse podcast, Marília? Só pra eu saber, assim. Porque nós estamos falando de muitos assuntos de saúde aqui. E muita gente precisa saber disso. Não, então eu e você, a gente vai ter que assistir ele de novo. Não, de Porque a novo, gente- mas alguém aqui no escritório que vai precisar, assim, Não, aqui dentro do história a gente vai mandar pra todo Pra mundo. Vitor, que diz que malha. Kátia que toda hora tá na Kátia, padaria. que toda hora tá na padaria. Fernanda, que adora um doce. Não. E por aí vai. E quem que buscar a coca na hora do almoço? Pô, Pô, e tinha uma coquinha ali hoje de manhã que eu tomei. Tava sem gás, do jeitinho que eu gosto. pois Sem é. gás? Guilherme, um É a ponto. primeira pessoa da vida que gosta de Coca-Cola sem E gás. deixa eu te contar, Parece eu joguei... xarope, é ruim de É horrível. Eu joguei um refrigerante, metade do refrigerante fora um dia desse. Ela acabou comigo. Por que você jogou fora? O refrigerante ele já faz mal. Ele já não é bom. Já é um veneno. Já é um veneno, sem gás ainda. Não dá. Mas é isso aí, pessoal. Nós estamos indo pro final do nosso podcast. Se deixasse agora, que a gente tá aqui falando de comida, eu tenho certeza que a gente ia ficar aqui, ó, falando mais do que o que interessava de verdade. Mas é muito bom sempre trazer para vocês, né, informações, Sim. conselhos, quando se refere à nossa saúde. Eu acho que muito mais importante ainda, né, Pedro? Exatamente. E eu gostaria até de aproveitar e pedir o Guilherme para ele falar para as pessoas a importância de cuidar da saúde, principalmente nesse momento. Porque eu acredito que muitas pessoas vão estar nos assistindo e vai estar se pensando, pô, eu tô cuidando mesmo da minha saúde? Eu tô me alimentando bem, fazendo meus exames de rotina? Eu gostaria que você deixasse aí uma dica para esse pessoal, para cuidar de fato da saúde. Sem querer colocar nenhum terror. Mas todo mundo vai ter que cuidar da saúde uma hora. Seja esse cuidado seja preventivo ou seja corretivo. Então é melhor a gente trabalhar com a prevenção. Assim como um carro é melhor você dar manutenção preventiva, você economiza financeiramente e preserva mais seu carro por muito tempo, na saúde também é assim. Se a gente cuida antes de adoecer, se a gente faz o pré, com toda certeza a nossa vida vai ter muito mais qualidade, nós vamos ser mais longevos, né? Assim, e o que eu posso falar, o que fazer para cuidar previamente, foi o que a gente já falou, que já discutiu um bom tempo aqui, né? Que a alimentação é atividade física, não faz disso, papo de vó. Dorme cedo, acorda cedo, faz atividade física, toma sol, bebe água, suplementa, procura um médico, faz o seu check-up, olha se está tudo em dia. É isso aí. Aí, Marília, você saiu daqui aprendendo, Marília? Não, demais. Se eu vou fazer o que ele falou, já... Desculpa É aí, aquele- doutor. é- mas já é aquele negócio. eu preciso ser sincera, né? Então eu vou falar daqui que amanhã eu vou na academia, que eu vou deixar o meu chocolate. Aí já... Desculpa, tá? Mas depois a gente tenta. No futuro, quem sabe próximo, né? As coisas vão se alinhando. Em nome de Jesus. Guilherme, eu gostaria de te agradecer muito por esse momento. Como a Marília falou no início, é um momento que a gente está aqui fazendo uma troca, né? Mas nós recebemos aí Sim. essas informações do pessoal de casa. Muito obrigado pelo seu tempo, disponibilizar aí um pouquinho da sua agenda, porque o médico tem uma agenda apertada. É isso aí. Pacientes dele, não briga com ele se ele chegar lá atrasado assim, ó. Lembra em consideração que ele estava aqui conosco, gravando esse podcast. verdade. Muito obrigado, viu? Casa também. Tá assistindo. Eu faço as palavras do Pedro, as minhas, né? Eu ia dizer isso também, a Cris, mas a gente fica muito agradecido de
sua carreira seja brilhante aí. Muito sucesso. obrigado, eu agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Pedro, Mari, Vitor, pelas tratativas aí em off, né? E paciência para eu arrumar um tempinho para vir aqui, que marca, não, tal data não dá, vamos tal horário. Mas estou à disposição, se quiserem fazer de novo, a gente faz, tem mais coisa para falar. Vamos sim. Mário, o nosso podcast é aquele que o pessoal vai e tem que voltar, né? Se você não sabia o disso, papo foi tem bom, isso. o papo foi bom. Se você não sabia disso, tem isso. Teve gente que veio no primeiro, lá quando nós começamos o podcast, nós ainda estávamos, assim, não era outro assim, cenário. outro cenário, outro formato. Aí depois a gente foi melhorando um pouquinho. Ah, não, vamos fazer de Vamos novo? fazer de novo. Vieram de novo. Então, o dia que nós tivermos um estúdio maior, muitas câmeras, a gente te chama. Mas tá bem profissional, tá bem profissional. A gente te chama de novo. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui, vamos finalizar o nosso podcast de hoje. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Mas tem algo que a gente sempre diz, né, no final. Fala aí, Pedro. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou... Se o que ela jogou já é o segundo, que ela joga a responsabilidade pra mim. Mentira. Mas assim, vamos lá, né? Qual que é a frase? Você sabe? Eu sei. Pessoal, nós somos especialistas em atender você. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.